aí, minha família caipora, tudo de boa? Eu trago para vocês os palpites do dia 28 de setembro, neste sábado. São 29 palpites para vocês, beleza? Eu sou o dono do canal Caipora Análises e Tips, o canal mais humilde do YouTube, que sempre traz para vocês uma porrada de palpites e com muita qualidade, beleza? E eu trago também os resultados dos nossos palpites do dia 26 de setembro. Tivemos 19 palpites com apenas 2 heads e 16 wins, tá? Foram um jogo anulado devido ao empate anula do Cruzeiro contra o Libertad, beleza? Tivemos 89% de taxa de acertos. Isso mesmo, 89%, beleza? E para o dia 27 de setembro eu trago o resultado parcial dos nossos palpites. Foram 28 palpites com 17 wins até o momento e 7 heads, tá? São 4 jogos que ainda irão ocorrer, então estamos aguardando os resultados. Podemos atingir os 75% de taxa de acertos ainda, beleza, galera? E depois não se esqueçam de conferir os nossos resultados na nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e também dos nossos canais no Telegram e no WhatsApp, beleza, galera? Então, sem mais enrolação, vamos lá para os nossos palpites. Bora pra intro! Bora, galera, vamos começar com uma partida aqui às 7 da manhã do Xangai Port contra o Qingdao West Coast. Traga essa partida na Superliga da China com over 2,5 gols. A probabilidade de vitória para o Port é de 78% e ele tem um aproveitamento de 83% nos últimos 9 jogos. No histórico foi uma partida com uma vitória de 5-3 para o Port. Em séries, o Port vem marcando gols a 10 jogos e o Qingdao vem vencendo a 3 partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida em Hong Kong Premier League. Traga essa partida do Limão Warriors contra o Hong Kong Rangers com vitória seca para casa. O Limão tem 80% de probabilidade de vitória, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Hong Kong tem 44%. No histórico, 6 vitórias do Limão, 2 empates e 2 do Hong Kong. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Limão vem sofrendo gols a 7 jogos e o Hong Kong vem a 5 jogos sem empates. Últimos encontros, temos o mercado de vitória do Limão nas 3 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, o Limão ele venceu 4 das suas últimas 6 partidas. Então, para essa partida, vitória seca para casa. Fechou? Próxima partida, Newcastle United contra o Manchester City. Traga essa partida na Premier League com o mercado de over goal no primeiro tempo. O City tem 61% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Newcastle tem 72%. No histórico são 34 vitórias do City, 9 empates e 10 do Newcastle. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Newcastle vem a 8 jogos marcando gols e o City vem a 5 jogos sem derrotas. Últimos encontros das duas equipes, temos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo. Beleza? Próxima partida, Kaizer Chiefs contra o Mamelodi Sundowns. Traga essa partida na Premiership da África do Sul com mercado de under 3,5 gols. Mamelodi tem 50% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 78% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos e o Kaizer tem 50%. Verificando no histórico, são 18 vitórias do Mamelodi, 8 empates e 3 vitórias do Kaizer. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, Mamelodi Sundowns vem vencendo a 4 partidas e nos últimos encontros temos under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Kaizer, under 3,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos dos campeonatos das duas equipes, under 3,5 gols na maioria das partidas, principalmente do Kaizer Chiefs. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Udinese contra a Inter de Milão na Série A da Itália. Traga essa partida com over 1,5 gols. A Inter tem 67% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e a Udinese tem 72%. No histórico são 37 vitórias da Inter, 13 empates e 15 da Udinese. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, a Udinese vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles. Últimos encontros entre as duas equipes, over 2,5 gols em todas as partidas. Na casa da Udinese, over 2,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, RB Leipzig contra o Augsburg. Traga essa partida na Bundesliga da Alemanha com over 2,5 gols.
No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Augsburg vem sofrendo gols há 7 jogos e nos últimos encontros, over 2,5 gols nas últimas 6 partidas. Na casa do Leipzig, over 2,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Chelsea contra o Brighton. Traga essa partida na Premier League da Inglaterra com over 2,5 gols. Verificando o histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de 3 gols. Em séries, as duas equipes não perdem em alguns jogos e nos últimos encontros, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Chelsea, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 e nos últimos jogos dos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Arsenal contra o Leicester. Traga essa partida na Premier League da Inglaterra com mercado de over 2,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Leicester vem marcando gols há 7 jogos e o Arsenal não perde há 5 partidas. Últimos encontros, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Arsenal, over 2,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Lille contra o PSV Eindhoven. Traga essa partida na Eredivisie da Holanda com mercado de vitória seca para fora. O PSV tem 78% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lille tem 50 no histórico, 40 vitórias do PSV, 8 empates e 9 do Lille. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o PSV vem a 10 jogos marcando gols e o Lille vem a 6 jogos marcando gols. Últimos encontros, temos vitória do PSV em 4 das últimas 6 partidas. Jogando fora de casa, o PSV venceu apenas 2 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, o PSV venceu 5 das últimas 6 partidas, enquanto o Lille venceu apenas 2. Então, para essa partida, vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, o RB Salzburg contra o Áustria Viena. Traga essa partida na Bundesliga da Áustria com mercado de over gol no primeiro tempo. No histórico de partidas entre as duas equipes, temos uma média de acima de 2,5 gols. Em séries, o Áustria vem marcando gols há 8 jogos e nos últimos encontros das duas equipes ocorreram gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Genoa contra a Juventus. Traga essa partida na Série A da Itália com mercado de vitória empate para fora. A Juventus tem 59% de probabilidade de vitória, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Genoa tem 44. No histórico, 25 vitórias da Juventus, 10 empates e 5 do Genoa. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, a Juventus não perde as 5 partidas e nos últimos encontros, temos vitória e empate da Juventus em 5 das últimas 6 partidas. Jogando fora de casa, a Juventus venceu e empatou 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate da Juventus nas suas últimas 6 partidas, enquanto o Genoa não vence há 4 jogos. Das últimas 6, ele venceu apenas uma. Então, para essa partida, vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, a Turquia Superliga. Traga o Galatasaray contra o Kasimpasa com mercado de over gol no primeiro tempo. O Galatasaray tem 75% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos. O Kasimpasa tem 56%. No histórico, 22 vitórias do Galatasaray, 3 empates e 7 do Kasimpasa. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Galatasaray vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros ocorreu gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo. Beleza? Próxima partida, o Bayern de Munique contra o Bayer Leverkusen. Traga essa partida na Bundesliga da Alemanha com mercado de over 2,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, as duas equipes não perdem nos últimos jogos e nos últimos encontros, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Bayern de Munique, over 2,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Wolverhampton contra o Liverpool. Traga essa partida na Premier League da Inglaterra com vitória seca para fora. O Liverpool tem 72% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Wolverhampton tem um aproveitamento de 28%. No histórico são 17 vitórias do Liverpool, 3 empates e 4 vitórias do Wolverhampton. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Wolverhampton vem perdendo a 3 partidas e o Liverpool vem vencendo a 3 partidas. Últimos encontros, temos vitória do Liverpool em 4 das últimas 6 partidas e na casa do Wolverhampton ele venceu 4 das últimas 6 também. Últimos jogos nos campeonatos,
o Liverpool venceu 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Wolverhampton venceu apenas uma. Então, para essa partida, vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, Nijmegen contra o Feyenoord. Traga essa partida na Eredivisie da Holanda com o mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Em série, o Nijmegen vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros temos o mercado de over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, St. Johnstone contra o Celtic. Traga essa partida na Premiership da Escócia com vitória seca para fora. O Celtic tem 80% de probabilidade de vitória e 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Johnstone tem apenas 28%. No histórico são 60 vitórias do Celtic, 9 empates e 8 do Johnstone. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Celtic vem vencendo 5 partidas e nos últimos encontros temos o mercado de vitória do Celtic em 5 das suas últimas 6 partidas. Na casa do Johnstone, o Celtic venceu as últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos, o Celtic venceu as últimas 6 partidas e o Johnstone não vence as 5 partidas. Então, para essa partida, vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, o Dinamo Zagreb contra o Lokomotiva Zagreb. Traga essa partida na HNL da Croácia com vitória seca para casa. O Dinamo tem 76% de probabilidade de vitória, 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lokomotiva tem 33 no histórico, 43 vitórias do Dinamo, 7 empates e 5 do Lokomotiva. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Dinamo vem sofrendo gols a 6 jogos e o Lokomotiva Zagreb vem sem empates a 5. Últimos encontros, o Dinamo Zagreb venceu 4 das últimas 6 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, o Dinamo Zagreb venceu apenas uma das últimas 6 partidas, enquanto o Lokomotiva venceu 2 das últimas 6. Então, para essa partida, acredito que nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Al-Khulud contra o Al-Hilal. Traga essa partida na Professional League da Arábia Saudita com vitória seca para fora. O Al-Hilal tem 77% de probabilidade de vitória, 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Al-Khulud tem 50%. Em séries, o Hilal vem vencendo as 5 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, o Hilal venceu suas últimas 6 partidas e o Al-Khulud venceu apenas uma das últimas 6. Então, para essa partida, vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, o Paz de la Casa contra o Santa Coloma na primeira divisão de Andorra. Traga essa partida com vitória seca para fora. O Santa Coloma tem um aproveitamento de 28% nos últimos 9 jogos. O Paz de la Casa também. No histórico são 3 vitórias do Santa Coloma e um empate, e a média de gols é de 2,5. Em séries, o Paz de la Casa vem perdendo a 3 partidas e nos últimos encontros o Santa Coloma venceu 3 das últimas 4. Últimos jogos nos campeonatos, Santa Coloma venceu 2 das últimas 6 partidas, enquanto o Paz de la Casa venceu apenas uma das últimas 6. Então, para essa partida, vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, o Bolonha contra o Atalanta. Traga essa partida na Série A da Itália com mercado de over 1,5 gols. O Atalanta tem 38% de probabilidade de vitória e 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bolonha tem 56 no histórico, 20 vitórias do Atalanta, 11 empates e 11 do Bolonha. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Bolonha vem empatando em casa 4 jogos. E nos últimos encontros, over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Bolonha, over 1,5 gols em 4 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, a Ligue 1 da França, o Mônaco contra o Montpellier. Traga essa partida com vitória seca para casa. O Mônaco tem 72% de probabilidade de vitória, 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Montpellier tem 17. No histórico são 30 vitórias do Mônaco, 3 empates e 5 do Montpellier. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Mônaco vem a 3 jogos vencendo e o Montpellier vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros, o Mônaco venceu 4 das últimas 6 partidas. Na sua casa, o Mônaco venceu 3 das últimas 6 e nos últimos jogos dos campeonatos, o Mônaco venceu 5 das últimas 6 partidas e o Montpellier venceu apenas uma partida jogando em casa. Fora de casa não vence. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Osasuna contra o Barcelona em La Liga da Espanha. Traga essa partida com empate anula para fora. Barcelona tem 64% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Osasuna tem 44 no histórico, 29 vitórias do Barcelona, 10 empates e 6 do Osasuna. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, Barcelona vem marcando gols a 8 jogos e nos últimos encontros o Barcelona venceu as últimas 6 partidas. Jogando fora de casa, o Barcelona venceu 4 das últimas 6.
e nos últimos jogos dos campeonatos, o Barcelona venceu 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Osasuna venceu 3 das últimas 6. Mas para essa partida, acredito que nós teremos vitória para fora e se empatar, anula a aposta, beleza? Próxima partida, o Benfica contra o Gil Vicente na Primeira Liga de Portugal. Traga essa partida com vitória seca para casa. O Benfica tem 79% de probabilidade de vitória, 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Gil Vicente tem 39%. No histórico são 23 vitórias do Benfica, 3 empates e 3 do Gil Vicente. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Benfica vem vencendo 3 partidas e o Gil Vicente vem empatando a 4. Últimos encontros, temos vitória do Benfica em 5 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Benfica venceu 4 das últimas 6 e nos últimos jogos dos campeonatos, o Benfica venceu 5 das últimas 6 partidas e o Gil Vicente não vence, principalmente fora de casa. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Vila Nova contra o Botafogo de São Paulo na Série B do Brasileirão. Traga essa partida com under 3,5 gols. O Vila Nova tem 54% de probabilidade de vitória, 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Botafogo tem 44%. No histórico, 3 vitórias do Vila Nova e 2 vitórias do Botafogo. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, Vila Nova vem em 5 jogos sem empates e nos últimos encontros, under 3,5 gols em 4 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas, principalmente do Botafogo. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Fechou? Próxima partida, ainda na Série B do Brasileirão, Santos contra o Operário. Traga essa partida com mercado de vitória seca para casa. O Santos tem 65% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos. O Operário tem 39%. No histórico, uma partida com a vitória do Operário por 1-0. Em séries, o Santos vem marcando há 5 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, o Santos venceu 3 das últimas 6 partidas e o Operário venceu 3 das últimas 6 também. Apenas uma fora de casa. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Palmeiras contra o Atlético Mineiro na Série A do Brasileirão. Traga essa partida com o mercado de empate anula para casa. O Palmeiras tem 65% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atlético Mineiro tem 61%. No histórico, 16 vitórias do Palmeiras, 17 empates e 14 vitórias do Atlético Mineiro. A média de gols é de 2,5. Em séries, Palmeiras vem vencendo a 4 jogos e nos últimos encontros, temos o mercado de vitória do Palmeiras em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Palmeiras venceu 5 das últimas 6 partidas, enquanto o Atlético Mineiro venceu 3 das últimas 6. Para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória para casa e se empatar, anula a aposta, beleza? Próxima partida, Primeira Divisão do Chile, o Colo-Colo contra o Cobresal. Traga essa partida com over 1,5 gols. Colo-Colo tem 71% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cobresal tem 44%. No histórico, 22 vitórias do Colo-Colo, 8 empates e 11 do Cobresal. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Cobresal vem sofrendo gols a 6 jogos e nos últimos encontros, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Colo-Colo, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos, principalmente do Cobresal. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Belgrano contra o Boca Juniors. Traga essa partida na Primeira Divisão da Argentina com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Boca Juniors jogando fora de casa. Ele tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Belgrano tem 33%. No histórico, 8 vitórias do Boca, 4 empates e 4 do Belgrano. A média de gols é de abaixo de 3 gols. Em séries, o Boca vem sofrendo gols a 7 jogos e nos últimos encontros, under 3,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Belgrano, under 3,5 gols em 2 das últimas 4 e nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Botafogo do Rio de Janeiro contra o Grêmio. Traga essa partida na Série A do Brasileirão com vitória e empate para casa. O Botafogo tem 58% de probabilidade de vitória, 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Grêmio tem 28%. No histórico são 11 vitórias do Botafogo, 6 empates e 18 do Grêmio. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Botafogo vem sem derrotas a 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Grêmio vem sofrendo gols a 7 jogos. Últimos encontros, o Botafogo venceu 2 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Botafogo venceu e empatou suas últimas 6 partidas, enquanto o Grêmio venceu apenas uma das últimas 6. Então, para essa partida, vitória e empate para casa. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo.
E vamos lá para o nosso bilhete caipora. Bora, galera, com o nosso bilhete caipora, eu trago para vocês um vitória empate para fora em Genoa contra o Juventus. Over gol no primeiro tempo para o Galatasaray contra o Kasimpasa. Over 1,5 gols para o Nij Benjen contra o Feyenoord. Celtic para vencer a partida contra o John Stone e o Al-Khulud para perder a partida contra o Al Hilal, beleza? Vitória para fora. Morte total de 2,42 para vocês. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Fui!